está nos visitando pela primeira vez, imagine, todos os nossos cultos são transmitidos pela internet. Ele explicou, né? Então, quando a irmã desejar, né, ou quiser indicar para alguém, todo sábado, 10h30, e quarta-feira, 8h20 da noite, nós transmitimos um culto online. Né? O canal YouTube já está ok? Quero saudar você, então, que nos assiste pela internet, pelo vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos estudando a Bíblia, estivemos orando ao Senhor, e estivemos também nos preparando para esta segunda hora, que é a hora mais solene do culto de adoração a Deus. Eu peço a você que faça a tua oração silenciosa, para que Deus esteja com você onde quer que você esteja, e você participe do mesmo Espírito que aqui é derramado. Peço a você também que abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 14, digo, foi 12, né? 14. A história de Gênesis 14 é a história da guerra de 4 reis contra 5. É uma história singular na Bíblia. Jamais houve um relato semelhante. Os 4 reis venceram os 5, para surpresa nossa. Os 5 reis serviam a um rei chamado Quedorlaomer. Eles pagavam tributo, eles eram vassalos daquele rei. E eles se rebelaram porque não queriam mais ser sujeitos. Só que o Quedorlaomer se uniu a outros 4 reis, a outros 3 reis, digo, e foi lutar contra os 5. E acabou que ele venceu a batalha. Dentre os vencidos estava o rei de Sodoma. Ló, que morava ali, foi levado cativo também, e assim as suas possessões, todas as suas propriedades foram confiscadas e ficaram como espólio de guerra. Alguém escapou e foi levar a notícia para Abrão. Naquela época não existia polícia, não existiam exércitos, então cada um fazia justiça conforme podia. Abraão, ele tinha uma casa muito numerosa. Alguns chegam a entender que a casa de Abraão ela tinha cerca de 1000 pessoas, entre servos, entre parentes, entre todos os que estavam ali. E Abraão reuniu na sua casa, ou da sua casa, uma quantidade de criados. Em Gênesis 14, verso 14, diz que Abraão armou os seus criados, nascidos em sua casa, os quais eram 318, e perseguiu aqueles reis até a terra de Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer a Ló, seu irmão, a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E aconteceu que depois que Abraão foi vitorioso naquela campanha de guerra, alguém saiu a seu encontro. No verso 18, a Bíblia fala que era Melquisedeque, o rei de Salém. Ele trouxe pão e vinho. Esse vinho era o suco de uva, vale ressaltar aqui. Não é o vinho fermentado que nós conhecemos hoje. A Bíblia, quando usa a palavra vinho, usada pelo povo de Deus, ela está sempre se referindo ao suco de uva não fermentado. Isso porque, no livro de Provérbios, a Bíblia diz que você não deve olhar para o vinho quando ele escorre no copo, porque você vai ver coisas estranhas depois de tomá-lo. Está falando do embebedamento, a pessoa que ficou bêbada quando tomou. E também, em Provérbios capítulo 20, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçador. Mas voltando aqui, então, Melquisedeque trouxe pão e suco de uva, e Melquisedeque era sacerdote de Deus. No verso 19, é dito que Melquisedeque transferiu a bênção de Deus para Abraão e falou: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
Abraão reconheceu nas palavras de Melquisedeque a voz de Deus, razão pela qual ele entregou o dízimo de tudo que ele tinha possuído, e os pobres vieram. Aqui fica um exemplo na Bíblia de que o dízimo não é algo reservado só aos judeus. A propósito, Abraão não era judeu, nem tampouco israelita. Diz a Bíblia que Abraão teve um filho, Isaac, e o neto de Abraão se chamou Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel e foi a partir daí que surgiram os israelitas. Mas Abraão, patriarca, ele também é pai dos árabes, ele é pai dos povos do deserto e da maioria das nações que hoje ocupam a Ásia. Portanto, nós vemos que o dízimo não era algo restrito aos judeus. Pelo contrário, Deus deu à humanidade, e com um propósito, trabalhar no nosso coração. Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso é uma coisa que para nós pode ficar claro. Deus é dono de tudo, não é verdade? Então, se alguém pode ser beneficiado pela instrução do dízimo, é o próprio ser humano. Deus trabalha com o nosso egoísmo, por isso que ele pede a dízima. Dízimo quer dizer a 10ª parte, a 10ª parte da renda. E as ofertas, o próprio nome fala, ofertas são voluntárias. A gente dá de acordo com o que Deus tocou no nosso coração. Ok? Então vamos ter a oportunidade de entregar o dízimo das ofertas. Aqui nós temos os envelopes. Você que está preparado, bem preparado para isso, faça a sua diminuição à medida que nós vamos tentando. Né? Se você não trouxe, alguém acompanhe a oração. Vamos nos colocar em pé, vamos tentar juntos a parte 18. E então, vamos fazer uma devolução. Melhor momento foi quando tive um encontro que jamais esquecerei. A vida cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais quis por merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. E o melhor momento foi quando o encontrei. O melhor momento. Amém. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, pedir a bênção do Senhor sobre os dízimos e ofertas e sobre os ofertas. Santo Deus de toda a humanidade, Deus que nos abre os céus habitas, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado, principalmente com o dom da vida. É por isso que nós podemos estar aqui. Também, Senhor, porque o Senhor nos tem dado o suficiente. Amém. Temos o que comer, temos o que vestir, e por isso estamos gratos.
Queremos te agradecer também, Senhor, porque o Senhor nos deu com o que contribuir para a tua obra. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe estas contribuições, que elas possam render o máximo, que aqueles responsáveis pela sua administração recebam sabedoria do alto para negociar bem, a fim de que com pouco, muito seja feito para a pregação do Evangelho. A Deus, também dê espírito de honestidade e temor do Senhor, para que o dinheiro seja usado no local certo. Ó Deus, abençoa cada ofertante e cada dizimista. Que o Senhor possa dar a cada um segundo a sua necessidade e segundo o Senhor entende que é o melhor. Quem deve ter mais abundância, que tenha sabedoria para administrar. Quem menos, que tenha sabedoria para também fazer bom uso do que recebe e seja suficiente para pagar as suas contas. Mas que para ninguém haja falta, Deus. Senhor nosso Deus, queremos pedir uma bênção especial também, agora que vamos entrar na segunda hora, a hora de estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito sobre todos nós, faça-nos compreender o que o Senhor tem para nos dizer, e que esta mensagem possa nos acompanhar durante a semana e a vida. Ela possa fazer a diferença, Senhor, para cada um de nós. Abençoa todos que nos assistem pela internet também, que eles recebam as mesmas bênçãos, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando a vocês, em especial você que nos assiste pela internet, que com o dinheiro dos dízimos e ofertas são feitos materiais como esse. Esse material que tem o título Você Ganhou um Descanso. Olha que interessante, não é um material para você dar para tantas pessoas que hoje estão sofrendo de estresse, que precisam de Jesus, precisam de Deus, essas pessoas que precisam de uma palavra de vida. Esse material é gratuito. Você que está na igreja, ali temos uma quantidade, pode levar se quiser até tudo, temos muito mais. Tudo já foi feito com os dízimos e ofertas. E você que nos assiste pela internet, pode solicitar para você fazer o seu trabalho evangelístico. Entre em contato pelo e-mail contato@advertenciafinal.com.br. E se você quiser saber quais são os outros materiais evangelísticos que nós temos disponíveis para que você faça o seu trabalho missionário, pergunte por e-mail, nós vamos informar a você. Temos materiais, inclusive, para fazer um trabalho específico no litoral. Agora, né, que as pessoas descem para a praia, aproveitam o calor. Então, não perca a oportunidade de testemunhar de Jesus. E se você quer saber como são usados os dízimos e ofertas, solicite o relatório de aplicação dos recursos. O relatório do mês de dezembro já encontra-se pronto e disponível. Amém? Queridos irmãos, quero convidar a todos para que abram as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. A mensagem de hoje, ela tem um título. Ela tem um título e tem um subtítulo. O título dela é Qual é a importância do sábado nos nossos dias? Qual é a importância do sábado nos nossos dias? E o subtítulo dela é A marca que terão aqueles que julgarão os ímpios no céu. A Bíblia fala que uma classe de pessoas há de julgar os ímpios. Depois que Jesus vier, ele vai levar o seu povo ao céu e ali uma classe de pessoas vai se assentar em tronos para julgar. Mas eu não sei se você já tinha parado para pensar, Deus, embora vai salvar todas as pessoas que receberam a voz de Jesus na sua consciência, nem todas vão ter a mesma recompensa. Nem todos vão ter a mesma posição no céu. Cada um vai ser recompensado de acordo com o que fez aqui na terra.
Uma classe de pessoas terá um galardão menor, outra classe terá um galardão maior. Nós vamos falar disso em breve nesta mensagem. Portanto, você que está nos vendo pelo vídeo, acompanhe o desenrolar, porque Deus tem algo especial para você. Gênesis capítulo 2, nós estamos na semana da criação, 7º dia de história desta terra. Deus começou a criar e em 6 dias Deus fez todas as coisas, inclusive Adão e Eva. No capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus não necessita de repouso. Ele é o Todo-Poderoso, segundo a Bíblia. Com uma palavra, ele criou as coisas da terra. Tudo que está no planeta, nós nem conseguimos visitar em todo o decorrer de uma vida. E tudo isso ele fez no momento. Mas mesmo assim ele descansou. E ele descansou para que nos desse um exemplo. Um exemplo e uma bênção. Diz ele que santificou o dia 7º e abençoou o dia 7º. Claro que quando Deus terminou a criação, tudo era bom. Mas dentro dos 7 dias da semana, ele derramou a sua bênção em um deles. Isso significa que há algo especial no dia de sábado. Esse algo foi instituído por Deus para toda a humanidade. Aqui ainda não havia nenhum judeu, só havia 2 seres humanos. E note que Deus já havia abençoado este dia. É interessante que os servos de Deus, descendentes de Adão e Eva, eles observavam este dia de repouso. A Bíblia conta que o patriarca Abraão também observava o dia de repouso. A prova disso encontra-se em Gênesis, capítulo 26, quando vocês para abrirem comigo, Gênesis 26, verso 5. A Bíblia relata um momento em que Deus conversou com Isaac, o filho de Abraão. Gênesis 26, verso 5. Deus diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha que interessante. Não havia nem sequer Bíblia escrita. A Bíblia foi escrita, para vocês terem uma ideia, séculos mais tarde, por Moisés. O próprio Gênesis foi escrito por Moisés em cerca de 1400 a.C. Mas Abraão foi um patriarca muito anterior. Isso aqui nós estamos, com certeza, mais de 4 séculos antes de Moisés. Deus fala, né? Olha, Abraão guardou as minhas leis, guardou os meus estatutos. Portanto, ele guardou o sábado como dia de repouso. A lei, naquela época, ela era conhecida, só que ela era transmitida de forma oral. Né? A mente das pessoas era boa, conseguia reter tudo. Seja bem-vindo. A mente das pessoas conseguia reter as coisas. E então, Deus deixava que o conhecimento passasse de pai para filho. Só que com o decorrer dos séculos, o homem foi enfraquecendo, ao contrário do que se pensa, né? Disse que o homem foi melhorando em capacidade, etc. Mas há evidências incontestáveis de que o homem foi diminuindo, quer em vigor físico, quer em capacidade mental. Existem registros arqueológicos de reinos cujos reis reinaram durante cerca de 200 anos. Claro que os cientistas acham isso impossível, mas para quem conhece a Bíblia, isso não é novidade. Porque, segundo ela, os homens, a princípio, viviam quase 1000 anos de idade. Então, alguém reinar 200 anos não era nada difícil. Né? Além disso, encontraram na África
um fêmur, que é esse osso da perna aqui, que vai da cintura até o joelho, um fêmur com 1,20 m de comprimento. 1,20 m, meus queridos, dá mais ou menos aqui, é a altura da minha filha. E calcula-se que aquela pessoa, ela tinha pelo menos 3,5 metros de altura. Uma avaliação que fizeram no osso gigantesco encontrado, com uma pequena porção de músculo, comprovou que um ser humano daquelas proporções era capaz de correr 300 quilômetros, uma avaliação feita com fragmentos de músculo e osso, comprovou que um ser humano daquelas proporções era capaz de correr 300 quilômetros sem se cansar. Interessante, né? Hoje as pessoas treinam anos, né? Às vezes um ano, para conseguir correr 42.195 metros a maratona. Conta a história que na batalha de maratona, o corredor saiu para contar o resultado da batalha. Quando ele chegou, ele disse: vencemos, caiu morto. Né? Então aí nós conseguimos ver como o homem foi perdendo em vigor físico. Por essa razão foi que Deus deu a palavra escrita. E aí, o conhecimento de Deus ficou preservado porque a mente humana já não era capaz de decorar. Um detalhe, inclusive, mesmo na época bíblica, até a época de Jesus, as crianças dos judeus eram capazes de decorar todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Só para você ter uma ideia, eu vou aqui separar, eu vou mostrar em quantidade de páginas. Olha aqui, isso aqui está na página 295 da Bíblia. 295 páginas decoradas, verso a verso. Então as crianças eram capazes de decorar. Hoje em dia, mal se decora uma página, não é verdade? Então aí vemos a diferença de capacidade mental. Deus, ciente disso, apareceu no Monte Sinai, deu a lei ao povo e mandou Moisés que escrevesse. Convido os irmãos para abrirem comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 8. Ali o Senhor diz: lembra-te. Se ele fala lembra-te, é porque os homens tinham se esquecido. A mente estava fraca. Olha que interessante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Outro detalhe importante. Se ele fala lembra-te, é porque é um conhecimento dado. As pessoas já sabiam, elas só tinham esquecido. Não é verdade? Se ninguém nunca tivesse ouvido falar, ele diria diferente. Guarda tal dia. Mas não foi o que aconteceu. Lembra-te. Lembra-te, porque desde Adão e Eva, os servos de Deus sabiam. E o conhecimento era transmitido de pai para filho. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Interessante uma coisa. Esse mandamento ele aparece repetido no livro de Deuteronômio, já na lei de Moisés. Só que lá, ele não vem com a palavra lembra-te. Por quê? Agora Deus já havia lembrado o povo. Então ele vai em um tom diferente. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, um pouquinho para frente. Tem Êxodo, aí Levítico, depois Números,
E então, Deuteronômio 5, verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Tanto o texto de Êxodo quanto o de Deuteronômio são mensagens dadas para a mesma geração de pessoas. Deus apareceu no Monte Sinai, lá no deserto, falou. Em seguida, ele mandou Moisés escrever. A geração de pessoas era a mesma, o povo que estava no deserto. Eles ficaram 40 anos ali. Tendo Deus já dito, agora ele só diz: guarda como Deus te ordenou. Certo? Ou seja, fica evidente que, em primeiro lugar, Deus sempre espera do ser humano que este santifique o sábado. E isso não está restrito aos judeus, como já disse. Em segundo lugar, é algo que vem lá desde que o homem foi criado, não vem da época da lei de Moisés. Agora, um outro ponto que nos chama a atenção. Queria que vocês continuassem lendo comigo a partir do verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. É interessante porque no Êxodo, Deus fala que nós devemos santificar o sábado porque Ele, quando criou as coisas, Ele descansou e santificou este dia. Agora, no livro de Deuteronômio, ele dá uma informação adicional. Ele diz que nós devemos santificar o dia de sábado porque o povo foi tirado da terra da escravidão. Eles eram escravos no Egito. E Deus manifestou seu poder. Deus fez milagres. Deus mandou pragas sobre aquela nação para que eles pudessem libertar o povo oprimido e escravo. Irmãos, eu não sei se todos já pararam para pensar, mas na época, o Egito era comparável aos Estados Unidos hoje. Era a nação mais desenvolvida, era a nação mais poderosa em termos militares. Então, escapar do Egito era algo extremamente difícil. Era como hoje escapar da CIA americana, escapar do exército americano, escapar do poderio dos Estados Unidos. Poucos meses atrás, os irmãos viram o caso daquele agente chamado Snowden, que denunciou algumas coisas, e aí ele nem encontrava refúgio em país nenhum. Ninguém queria dar refúgio para ele, porque ninguém faz frente aos Estados Unidos da América, não é verdade? Então nós vemos aqui o poder que essa nação tem. Deus operou de forma visível, de forma marcante, de forma miraculosa, para que colocasse os egípcios humilhados no chão e aí salvasse o seu povo. E esta libertação do povo de Israel, ela tem um significado espiritual. O significado é, assim como eles eram escravos no Egito, existe uma escravidão que impera até o dia de hoje. É a escravidão dos maus costumes, a escravidão das más vontades, a escravidão dos pensamentos ruins, dos motivos do coração, motivos errados. Muitas vezes nós queremos nos libertar disso, porém nós não conseguimos. Abram comigo em Romanos capítulo 7, por gentileza. Romanos capítulo 7,
verso 14. Romanos 7, verso 14. Espero todos acharem aqui minha mensagem, para que todos possam acompanhar. Todos acharam? Ok? Quem achou, diga amém. Amém. Romanos 7, verso 14. O que bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Vendido sobre quer dizer escravo. Essa expressão vendido era muito comum na época, porque havia escravos. E o escravo era vendido para alguém. Então, quando ele falava, eu sou vendido, a ideia era, ele está escravizado. Até hoje, no sentido pejorativo, usa-se essa expressão. Né? Por exemplo, aquele lá se vendeu para os outros, nos traiu, né? Se vendeu, agora está a serviço deles. Então, o vendido tem essa conotação. Vendido, escravizado pelo pecado. Verso 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então aqui diz, olha, eu quero fazer o certo, porém eu não consigo fazer. E sendo assim, está provado de que eu sei o que é certo. Eu concordo de que o certo é certo, mas eu reconheço de que não consigo fazer o certo. Eu concordo de que eu deveria pensar diferente a respeito das coisas, mas eu não consigo. Eu concordo que eu deveria agir diferente diante das circunstâncias, mas eu não consigo. E aí eu acabo vivendo em problemas que me escravizam. Eu sou escravo de mim mesmo. É nesse sentido, espiritualmente falando, que nós nos vemos no Egito espiritual. A Bíblia diz que Deus libertou o povo de Israel com mão forte e braço estendido. Isso quer dizer que Deus fez um milagre. E é a mesma coisa que Deus se propõe a fazer por meio de Jesus. Deus manifesta o seu poder por meio do seu Filho e opera um milagre nas nossas vidas. Esse milagre é nos libertar desta autoescravidão. E agora nós vamos querer fazer o bem e vamos conseguir fazer o bem. Nós vamos ser diferentes, nós vamos ser santos. Hoje em dia é tão difícil, né? Você olhar para alguém e falar, este é santo. Difícil, mas a promessa de Deus é que nós sejamos, sim, santos. E Jesus, ele veio justamente fazer esta obra, nos santificar, né? Fazer com que nós fôssemos diferentes. E sabe, irmãos, tinha uma coisa que Jesus fazia, que era curar as pessoas escravizadas. Curar pessoas que sequer pediam. E essa obra ele fazia num dia específico. Eu sei que alguns aqui já sabem. Qual era o dia que ele fazia isso, né? Era o dia de sábado. É o dia no qual ele curava a pessoa que não sabia nem pedir, mas ele curava. Eu gostaria de abrir com vocês, até me veio na mente aqui um texto que não estava preparado, mas eu vou achar. Quando Jesus ele foi à igreja, está nos evangelhos, e aí ele encontrou uma mulher que era encurvada. Vocês não se lembram dessa história, não se lembram? E aí ele ficou com pena daquela mulher. Mas era sábado. E os fariseus estavam de olho em Jesus para ver se ele fazia alguma coisa que desse motivo a eles. Mas mesmo assim, Jesus estava com pena daquela mulher e ele não queria deixá-la assim, sem a cura. Foi quando ele operou em favor daquela mulher. Lucas 14, 3. Lucas 14, verso 3. Vamos abrir lá, meus queridos. Lucas 14, verso 3. Esse aqui
Esse aqui é daquele senhor, né? O hidrópico. É o hidrópico. O princípio é o mesmo. Vamos ler esse aqui também. Lucas 14, verso 3. Jesus. Não, amor. Lucas 13 e 11. 13 e 11, né? Agora sim, esse é da mulher. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Qual era a situação dela? Curvado. Ela estava encurvada, cabeça para baixo, Claro. certo? E ela não podia se endireitar. É o corcunda, né? É o corcunda que já está assim, né? Sabe que a pessoa que tem a tendência a ser corcunda, ela tem que sempre estar lutando, porque senão ela vai envergando, né? E aí, às vezes, você vê, eu vejo, os velhinhos eles andando assim, né? As costas já se envergaram por completo. E não tem como você consertar mais. Era o caso dessa mulher. Verso 12. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos, quem entende um pouco de fisiologia sabe que isso só pode ter sido um milagre. Por quê? Porque na medida em que a pessoa vai ficando corcunda, a coluna, os ossos, né, as vértebras vão se adaptando àquela nova posição de tal maneira que depois você nem consegue mais retornar à posição original. Existe uma série de consequências, calcificação e assim vai, né? A mulher se endireitou, foi um milagre. Verso 14. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mistério trabalhar. Estes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Agora Jesus faz a devida aplicação. A prisão é feita por causa de quem? Satanás. Satanás é o carcereiro. E o ser humano é o preso. Jesus vem para libertar. E ele liberta no dia de sábado. Que tipo de libertação ele dá no sábado? É importante explicar claro por quê. Eu creio que muitas pessoas poderiam testificar de que a sua conversão não aconteceu no dia de sábado. E é verdade. Todos os dias existem pessoas se convertendo, segunda, terça, quarta, domingo, etc. Mas há uma obra específica que é feita no dia de sábado. Isso fica claro no ministério de Jesus. Durante os dias da semana, Jesus curava. Mas a Bíblia relata pessoas pedindo a Jesus que cure. Né? Por exemplo, o leproso. O leproso disse: Senhor, se queres, podes tornar-me livre. Ele pediu. Mas as curas feitas no dia de sábado são curas nas quais as pessoas não pediram. O que isso quer dizer para nós? Sabe, é quando nós temos um defeito de caráter, quando nós temos uma dificuldade, e nós nem sabemos como resolver, nem conseguimos identificar exatamente o que nós temos. Tem pessoas que se sentem perturbadas e nem sabem o porquê. Não é verdade? Às vezes acontece conosco. O que nós precisamos é de santificação. Ou seja, que seja tirada de nós, mesmo sem nós entendermos o que é, mesmo sem nós sabermos. Deus prometeu que vai tirar, mas Ele vai tirar em um dia específico. É o dia de sábado. Isso chama-se santificação. E olha como é que a Bíblia ela trabalha sempre em linha neste ensinamento. Lá em Deuteronômio, Deus instituiu que os israelitas comemorassem a libertação do Egito no dia de sábado. Ou seja, no dia de sábado era para eles darem glória a Deus
porque eles foram libertos da escravidão. No sentido espiritual, nós guardamos o sábado porque sabemos que neste dia nós também somos libertos da escravidão do pecado. Entende? Então o sábado é um dia de comemoração do livramento. Sábado é um dia em que Deus opera de forma especial na nossa vida. Isso chama-se santificação. E isso é diferente de conversão. A conversão acontece quando a pessoa se encontra com Jesus. Ali, ela aceita Ele como seu Salvador pessoal e ela é justificada. Na justificação já ocorre uma transformação, um novo nascimento. Só que depois do novo nascimento, deve iniciar-se uma obra progressiva. Ser justificado é ser tornado justo. Não era justo, agora a pessoa é diferente. Ela começa a ter novos hábitos, novas práticas, etc. Só que a partir daí Deus tem que aprofundar uma obra na vida dessa pessoa. A santificação. Nós temos que ser santos. E a santificação só é possível por meio da guarda do sábado. Isso é bíblico. Abra comigo em Levítico, capítulo 19. Vamos dar uma olhada. O verso 1 é muito conhecido. O que eu não sei é se todos o relacionaram com o verso 2. Levítico 19 é o terceiro livro da Bíblia. Versos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Olha que interessante. Deus falou: vocês vão ser santos porque eu sou santo. Mas no próximo verso, ele nos indica como isso vai acontecer. Cada um de vós vai guardar o sábado. É assim que você vai ser santo. E pelo que nós estudamos até agora, algo já fica claro. Nós não vamos ser santos só porque no dia de sábado nós não trabalhamos. Então assim, eu agora alcancei a santificação porque eu não trabalho no sábado. Não é isso. Quem nos santifica? A gente viu no Novo Testamento. A mulher estava encurvada. Ela não ficou endireitada porque ela compareceu à igreja no dia do sábado. Não foi por isso. Ela ficou endireitada porque no sábado, estando ela na igreja, Jesus fez uma obra na sua vida. Ninguém põe o sábado na frente de Jesus. Não dá. O sábado, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio. Entende? Ele é um meio. Então, sabe, Deus nos pede para guardar o sábado. Nos abster do trabalho, nos abster das nossas próprias atividades, limpeza de casa, cozinha, né? Lavar roupa, passar roupa, etc. Para que nós tenhamos um tempo exclusivo reservado a Deus. Ao fazer isso, Deus vai fazer a obra que Ele prometeu. Aí o milagre vai acontecer. Jesus vai operar nas nossas vidas. Jesus vai nos santificar. Nós seremos santos, como Deus é santo. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 20. Livro de Ezequiel, capítulo 20. Essa verdade que nós comentamos agora é confirmada no texto bíblico. Verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Santifique o sábado
e você vai conhecer a Deus. E essa palavra saibais, né, o saber aqui tem o sentido de conhecer a Deus. Separe o sábado para ter um relacionamento com Deus e você vai conhecê-lo. E no verso 12, Deus fala: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Aí ele diz que nós vamos ter uma experiência com ele. Essa experiência é nós descobrimos que ele faz milagres nas nossas vidas. O milagre dentro do coração. Que ele transforma as nossas vidas. Isso é conhecer que Deus nos santifica. O sábado foi separado com esse propósito. Por esta razão, irmãos, uma conclusão nós podemos tirar. Às vezes pensamos assim: puxa, mas os jornais estão recheados de notícias que podem me ajudar a compreender a Bíblia. Ou eu também posso comparecer àquela reunião onde as pessoas não são religiosas, mas é porque ali eu posso ter uma oportunidade de falar, etc. Só que nós vemos que o princípio do sábado ele é um momento de exclusividade entre você e Deus. Não é para que a nossa mente absorva outras coisas. Nós vamos ser santificados por estarmos em contato com Deus. Ele falando a nós. Ele curando o nosso coração. Ele ministrando na nossa vida. É assim que vai ocorrer a santificação. É por essa razão que Deus nos dá uma instrução específica em Isaías capítulo 58. Convido os irmãos para abrirem comigo. Isaías 58, verso 13. Diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Instrução específica, prática, com respeito a como observar o dia sábado. E nós vamos ser santificados não porque fizemos isso certinho, mas é porque ao fazermos isso, como Deus disse, Ele vai nos curar. Nós vamos ter um contato com Ele. Deixando de pensar nos meus problemas da semana, tenho tempo para a palavra de Deus, tenho tempo para a oração, tenho tempo para falar de Jesus para os outros, tenho tempo de visitar o doente, e agora Jesus vai comigo. Entende? Aí eu vou conhecer que o Senhor me santifica. Irmão, se esta instrução ela teve peso em toda a época, muito mais agora. Nós vivemos nos últimos dias da história desta terra. Ontem comentava com o irmão Robson, nós somos a última geração que vive aqui. E já está claro, já está evidente isso. Por quê? Olha uma coisa. A Bíblia fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo do céu. Quem sabia dessa história? Tipo, irmãos aí. Todos sabem já da história de Sodoma e Gomorra. Quando foi que a cidade estava madura para a destruição? Olha, diz a Bíblia que 2 anjos chegaram em forma de homens, e aí todos os homens da cidade, desde o mais moço até o mais idoso, todos foram em volta da casa, e eles eram o quê? Homossexuais. Então, irmãos, chegou num ponto em que mesmo os mais novos já estavam introduzidos, já tinham sido introduzidos na prática.
Aí a cidade estava madura para a destruição. Agora compare conosco. Então já foram aprovadas leis aprovando o casamento homossexual. Então esta geração de adultos, ela vai dar origem agora a uma geração de crianças que já vão ser introduzidas na prática homossexual, certo? Por quê? Porque agora o casal homossexual pode adotar crianças. E vocês acham que eles vão ensinar o quê? Heterossexualismo? Não. Então o que vai acontecer? Esta geração de crianças que está vindo, segundo a Bíblia, já tem que ser a última. Por quê? Quando desde o mais novo até o mais velho, todos estão introduzidos na prática, a cidade está madura para a destruição. Correto? Então o mundo, irmãos, já está maduro. Estamos vendo a última geração. Nossos filhos são a última geração. Eles não vão ter filhos e netos. Os nossos filhos são pequenos hoje. Pense naqueles que nascem hoje, quando o casamento homossexual é aprovado. Esses filhos não vão ter filhos e netos. Você vai na maternidade, vai ver a criança e fala, olha, isso aí não vai ter filhos e netos. Estou considerando uma situação média. Claro que se alguém muito precoce, né? Na pré-adolescência, se tiver criança, é diferente. Mas, se considerar o ciclo normal da vida, não vai ter mais uma geração. Esta será a última. Isso é bíblico. Não tem como ter filho, porque homem com homem, mulher com mulher não dá filho. Não dá filho, né? E os filhos de casais heterossexuais que aparecerem aqui... Desde se a criança cresce, seja homem, entendeu? Vai ser mulher com mulher, homem com homem. Então não tem como ter filho mesmo. Os casais homossexuais não têm filhos. Né? Ocorre hoje que eles estão adotando crianças que eram de casais heterossexuais, mas que ficaram ou órfãs, ou desamparadas, ou estão para adoção, né? E aí eles vão introduzir essas crianças nestas práticas. Então nós já vemos, irmãos, estamos na última geração. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai dar o reino aos santos. Queria que vocês abrissem comigo em Daniel, capítulo 7. Nós estamos falando de ser santo, como ser santificado, certo? A Bíblia diz, no verso 27, do capítulo 7 de Daniel, ela diz o seguinte: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ao povo dos santos. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Este reino é o de Cristo, o reino eterno. E este reino vai ser dado aos santos. Não fala que vai ser dado aos justos. Vocês já pararam para pensar nisso? Vai ser dado aos santos. Deus tem um propósito. Deus quer que nós sejamos santos. É verdade que quando a pessoa se converte, ela é tornada o quê? Justa. Mas a partir daí deve vir a santificação. É apenas que aquele que receber a santidade, este vai ver o Senhor. Abram comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 14. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é uma verdade especialmente para os últimos dias. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação vem pela observância do sábado. Então chegará o tempo em que o sábado será um ponto de salvação? Sim, chegará, claro que chegará.
Quando? Quando o mundo todo tiver conhecimento do significado do sábado. As pessoas são julgadas de acordo com o conhecimento que elas têm. A pessoa que nunca ouviu falar, ela não é julgada por aquilo. Mas a pessoa que já teve o conhecimento, ela é julgada pelo conhecimento que foi disponibilizado. Então aqui nós vemos uma responsabilidade que é para nós uma advertência. Você conhece a luz sobre o sábado? Não despreze. Porque tem bênção, em primeiro lugar, e segundo, porque sem a bênção dela, ninguém verá o Senhor. Ponto número 2. Além disso, existe uma recompensa especial. Nós falamos disso no início da mensagem, não é? Nem todos teremos a mesma recompensa. Sabe, a Bíblia conta que, certa vez, Jesus, nos últimos suspiros da sua vida na terra, ele teve uma conversa com o ladrão que estava na cruz. E ele fez uma promessa para o ladrão. O ladrão se arrependeu, pediu a misericórdia foi concedida e Jesus lhe deu uma promessa. Lucas 23, verso 43. Esse é o nosso penúltimo verso. Lucas 23, verso 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Eu sei que algumas Bíblias trazem uma interpretação que não confere com o original. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é verdade, até porque nem Jesus esteve no paraíso naquele dia. Jesus foi para a tumba, certo? A interpretação correta é: em verdade te digo hoje, vivo, que estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão recebeu uma promessa. Mas a promessa não foi de assentar-se no trono junto com Jesus. A promessa não foi de ele julgar as nações junto com Jesus. A promessa não foi de ele ser um governador na vida eterna. Não foi. A promessa foi que ele se tornaria um cidadão na nova terra. Olha, você vai estar no paraíso comigo. Certo? Você vai ter parte. Você vai andar na nova terra. Você vai ter um lugar ali. Por quê? Porque aquele homem dedicou a maior parte da sua vida para fazer o que ele bem entendia. E só no final ele se entregou a Jesus. Ele é salvo, amém, pela misericórdia do Senhor. Só que a recompensa dele é proporcional às suas obras. Por outro lado, existem aqueles que sacrificaram, às vezes, a sua juventude, a sua infância, né? Sacrificaram bens, propriedades, sacrificaram tempo, talentos, colocaram tudo no altar do Senhor. Dedicaram a sua vida. E isso vai ser reconhecido na vida eterna. Em Apocalipse, capítulo 20, no verso 4, João nos relata a visão que ele teve do céu. Essa visão que vai se cumprir no futuro. Dizendo: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu dei ênfase na palavra reinaram. Uma classe de pessoas reinou. Reinou com Cristo por 1000 anos. Esta mesma classe de pessoas se sentou em tronos para julgar.
Esta classe foram pessoas que deram a sua vida por amor a Jesus. Pessoas que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Quem já estuda conosco faz tempo sabe, são os guardadores do dia de sábado. Porque o dia da besta é o outro. Né? Estes vão ter esta recompensa especial. E é coerente, irmão, sabem por quê? Para alguém julgar, tem que conhecer a lei. A pessoa estuda para ser juiz, né? Então, estuda o código de lei, certo? Então, quem é que vai poder no céu ser colocado no trono para julgar os ímpios? Somente aquele que conheceu a lei na terra. É coerente, é lógico, certo? Aquele que não conheceu a lei, amém, ladrão na cruz, ele vai ter lugar no paraíso, mas ele não está em condições de efetuar um julgamento, correto? Ele não conhece o padrão de justiça, vai julgar o quê? Né? Então, sabe, as recompensas, digo, são diferentes. E a maior recompensa é para aquele que recebeu mais luz e andou na luz. Todos serão ressuscitados. Todos serão sacerdotes, mas nem todos vão se sentar em tronos. No verso 6, é dito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui o verso 6 descreve todos os salvos, todos que participaram da ressurreição. Eles vão ser sacerdotes de Deus. Mas a Bíblia diz que vão se assentar em tronos que aqueles a quem foi dado o poder de julgar, aqueles que venceram a besta e a sua imagem, e aqueles que enfrentaram o último conflito. A besta nem apareceu ainda. A besta do Apocalipse vai aparecer. E nós sabemos que quando ela aparecer, o conflito vai ser sobre o dia de sábado, o dia de repouso. É aí que nós precisamos vencer. E fica um apelo do Senhor a nós. Quem deseja hoje fazer um compromisso com Deus e dizer: Senhor, com a tua graça, eu quero me manter fiel ao Senhor e guardar o sinal do conselho, guardar o dia do sábado. Gostaria de fazer este conceito com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Né? Vamos então nos ajoelhar, vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo sinal que o Senhor nos deu no dia do sábado, um dia abençoado, um dia separado para nos santificar. Ensina-nos a observar perfeitamente esse dia, ó Deus, e que o Senhor cumpra a tua promessa de nos santificar. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus, e também cada um dos que nos assistem pelo vídeo. Se há alguém aqui, Senhor, que carrega um fardo de angústia, que tem dúvidas na sua mente, ó Deus, se há alguém, Senhor, que precisa de uma bênção especial hoje, que possa receber. Assim como aquela senhora que andava encurvada. E que, Senhor, todos nós possamos buscar-te a cada sábado, para que estas bênçãos sejam renovadas sobre as nossas vidas. Nós sejamos santificados e preparados para o teu reino. E que venha o teu reino logo, ó Deus, para que acabe o pecado e para que o Senhor possa enxugar de todos os olhos as lágrimas. Abençoa-nos, Senhor, no restante deste sábado. Esteja com cada um. Guia-nos com a tua paz. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês que nos assistem pela internet, queremos convidá-lo para que continue nos assistindo. Nossa próxima transmissão será na quarta-feira, 8h20 da noite. Você está convidado a conectar no site advertenciafinal.com.br ou então no canal do YouTube
youtube.com/TV Advertência Final. Nós ficamos por aqui. Peço a você que feche os seus olhos, quero invocar uma bênção de Deus sobre a tua vida antes de desconectarmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.